25 horas falando. É só aparecer alguma coisa te falando. I owe everything to George Bailey. Help him, dear Father. Joseph, Jesus, and Mary, help my friend, Mr. Bailey. Help my son George tonight. He never thinks about himself, God. That's why he's in trouble. George is a good guy. Give him a break, God. I love him, dear Lord. Watch over him tonight. Please, God, something's the matter with Daddy. Please bring Daddy back. I love him, dear Lord. Watch over him tonight. I love him, dear Lord. Watch over him tonight. Hello, Joseph. Trouble? Looks like we'll have to send someone down. A lot of people asking for help for a man named George Bailey. George Bailey. Yes, tonight's his crucial night. You're right. We'll have to send someone down immediately. Whose turn is it? That's why I came to see you, sir. It's that clockmaker's turn again. Oh, Clarence hasn't got his wings yet, has he? We passed him up right along. Because, you know, sir, he's got the IQ of a rabbit. Yes, but he's got the faith of a child. Simple. Joseph, send for Clarence. Vamos falar hoje sobre um clássico do cinema, A Vida é Bela, It's a Wonderful Life. Porém, é aquela coisa, quem nunca pensou o inverso, né? Aquela coisa de, e se eu não tivesse nascido? Eu não pedi pra nascer, eu não faço diferença. E se a felicidade for comprável? Ah, qual é o valor? Qual é o preço da felicidade? Pô, dá pra tirar milhares de slogan clichê desse filme. Ah, isso. Milhões e milhões e milhões. Falei Vida é Bela no começo, né? Falou. Eu me empolguei aqui. Foi meio Na Thiago... verdade, a vida é maravilhosa. É muito Thiago York essas músicas, né, cara? Um troço assim meio... Que é curitibana. Que é curitibano. Não, mas ele é meio depressivo, não, né? Tem que ser um negócio meio festivo demais. Assim, Eu a vida amei te ver, eu amei... Não, é até um pouco de Thiago por York. essas e outras que o George Bailey quis pular da ponte. Cara, acho que hoje o Jordan Bailey, né, ele já George. tinha... Hã? George, não Jordan. Jordan. A vida é Eu bela. tô excelente nesse episódio. Vamos lá. Ainda tem mais uma meia hora de erros, crachos. Mas vamos lá. Enfim, It's a Wonderful Life, a felicidade não se compra. Eu acho interessante esse filme que a gente já começa conversando sobre um dilema, um tema polêmico no mundo do cinema. Acabou. As traduções de títulos para o nosso cinema sim, nacional. Isso é uma coisa genial. Acho que precisamos falar. Títulos dos filmes importam. Eu acho que a gente tem que subir essa hashtag. Títulos dos filmes importam, né? Porque It's a Wonderful Life, para felicidade não se compra. Foi uma boa ou não? Acho que tem 2 pontos de vista. Né? Eu gosto de uma polêmica quando uma das pessoas que vai dar opinião tem 2 pontos de vista. 2 pontos de vista. Isso é uma... O primeiro é que é absolutamente ridículo você mudar o título do filme de uma maneira tão... Quem tem uma coisa com a outra? Mas o segundo ponto de vista é que desta vez, naquela época... Só desta vez! Quem deu o título assistiu o filme. Porque quem assiste o filme percebe que a felicidade não se compra é quase que a moral da história. Sim, é verdade. Entendeu? Então, como título, faz o menor sentido. Mas como aquele que diz, do que é esse filme? Porque, de fato, o que é a felicidade para o George Bailey? Durante a vida inteira dele, ele achava que era uma coisa. E daí, fala assim, você não compra a felicidade. Mas é comprável, não é comprável? É filosófico, cara. Eu acho que o tradutor, o Frank Capra é um diretor filósofo. Então, num primeiro momento, eu acho que porcaria de título. Num segundo momento, eu falei assim, olha... Até porque, assim, né, It's a Wonderful Life, né, tipo, a vida é maravilhosa, enfim, fantástica. É
É um título realmente bom, que também traduz, né? Sim, uma claro. uma moral da história, mas talvez realmente não funcionasse. Não chamasse, né? Não chama tanta atenção para um povo materialista como o brasileiro. Não gera o clique. Não gera gera o clique. Não é um tem clickbait. engajamento. Não tem engajamento. Não vale a pena no trato. Felicidade não se Mas compra, você compra. Entendeu o título? Pô, isso aqui deve ser interessante. Foi ruim. Então. Mas é verdade, o Felicidade Não Se Compra tem essa questão. Mas o que é interessante do filme aí, vamos, né, já que resolvemos o problema do título. Isso. Né? É o mínimo que você precisava saber a respeito do Como título. tem o Curtindo a Vida Doidada, é outro clássico. Maravilhoso título. Maravilhoso. Né? É o Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Também é outro que são bons nomes, são boas traduções. O K9, um cão esperto para cachorro. Esse é bom também. É muito bom. Demorei anos para entender que K9 era K9. Tá, viu? Você sabia disso? É aquele meme assim, quantos anos você descobriu que K9 é K9 de canino, de cachorro? Eu já vou me espantar se alguém De nada. souber que filme é esse. De nada. Eu tô buscando a água, cara, porque a felicidade não se compra, mas a água... Produção! água! Mas assim, saindo do título, vamos, né? Já começamos pelo princípio, vamos então adiante com o filme. O filme ele vai trabalhar essa questão do será que vale a pena, minha vida vale a pena? E o mais interessante com esse mote é que quando foram produzir o filme também teve muito essa questão, vale a pena ou não vale a pena? É isso que eu acho legal. Uma boa forma de você começar a assistir o filme é você ter uma noção do que ele significou para o diretor e o protagonista, o James Stewart. Porque ambos tinham ido... O filme tem 46, né? É isso, né? 46. 46. E ambos tinham ido para a Segunda Guerra Mundial. O Frank Capra, inclusive, fez um filme sobre a Segunda Guerra Why Mundial. We Fight. Por que nós Porque lutamos? eu acho que tem uns documentários que mostram os cineastas indo pra Isso, guerra, para fazer propaganda. Isso, positivo, enfim. Tava rodando em alguns streams aí. Nem sei se ainda existe. Eu assisti acho que 2 desses. E é bem legal, porque o cara tá na guerra, né? Não dá tempo pra pensar em cinema, pra pensar em atuação. O James Stewart acho que foi piloto, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial. E o James Stewart volta. O James Stewart é o ator principal. É o ator principal, que faz o George Bailey. Ele volta e não quer mais ser ator. Já era um ator consagrado, foi pra Segunda Guerra Mundial, e quando ele volta ele falou assim, não faz sentido ser ator. Que sentido faz eu ficar interpretando aqui diante dessa desgraceira que a gente viu ali? Incrível isso. E o Capra, mais ou menos a mesma coisa. Ele não queria desistir da direção e nem nada, mas ele olhava para a questão do filme, que história contar? Que sentido faz? Né? Fazer uma arte, um cinema, tendo vivido que... É porque que se viveu, né? fica assim, né? Fica aquela questão de... A realidade é tão dura, tão cruel, né? É tão brutal. Eu vou ficar aqui contando uma historinha da menininha que se apaixona pelo cara, Pra ganhar dinheiro? Pra ganhar dinheirinho, pra entreter as pessoas, né? E entra aquele um existencialismo, assim, né? Então vamos retratar a brutalidade, mas também os caras não queriam, então... Eu acho que até, se fosse para traduzir o It's a Wonderful Life, né, em vez de a felicidade não se compra, podia ser tipo o sentido da vida não se compra, o valor da vida, alguma coisa assim, porque de fato existia esse contexto para quem vai fazer o filme, né? E é claro que essa carga pessoal aparece no filme, né? O Frank Capra, ele já era muito consagrado e ele considera esse o seu melhor filme porque ele é uma espécie de suma da sua visão de mundo, né? E o Capra, ele era um diretor filósofo. Então ele faz uma suma de como ele vê as coisas e se não tivesse ido para a guerra, talvez ele não tivesse feito. Então é aquela famosa coisa, tipo, a guerra é um horror, etc, mas assim, por causa disso tivemos It's a Wonderful Life. Victor Frankl falava, né? O campo de concentração, muita gente considera ele horrível, evidentemente mas melhorou muitas pessoas aqui dentro, né? Muitas pessoas melhoraram aqui no campo de concentração. E é interessante também porque se os dois estavam assim, quem criou a história do It's a Wonderful Life, que eu não vou lembrar o nome, tem uma matéria na Lumine. Procura, porque é baseado num conto, né? É baseado num conto de um sujeito que quis vender a história e ninguém quis comprar, então num cartão de Natal, ou num folheto de Natal, ele escreve aquilo para ver se chega em mais pessoas. E um deles que chegou foi um sujeito que comprou os direitos para então produzir. Enfim, aí tem toda a questão da história, mas também é interessante de um sujeito que foi desacreditado e conseguiu, não, eu quero propagar a história mesmo assim, e ele consegue alcançar várias pessoas. Então, tem na história do It's a Wonderful Life, tem várias situações de pessoas se questionando, vários personagens, o Capra, o ator, mesmo o escritor, se questionando, vale a pena eu fazer? Qual a diferença que vai fazer? O mundo como um todo, sabe? E agora? O que a gente faz da nossa vida diante
de parece que não deu nada certo, né? E a questão é, quando a gente pensa nisso, né, já pensando um pouco mais de uma forma mais filosófica, todas as vezes que a gente pensa isso, o mundo vale a pena, a arte vale a pena, sempre vai ser uma resposta pessoal. Tá, a arte vale a pena, o cinema vale a pena, mas como é que eu vou responder isso? De forma pessoal. Ela é dada pra mim. Ou seja, se eu acho que a arte não vale a pena, eu, como ator, não vou mais me envolver. Ah, a família vale a pena? Né? Não tem como eu defender um genérico abstrato como a arte, a família, os valores. Tem que ser algo Tudo vai pra ser você. encarnado. Né? Tudo vai Exatamente. ser encarnado e vai ser uma decisão pessoal, uma responsabilidade minha diante da minha vida. Então isso que é interessante, assim, é você trazer esse esquema e esse questionamento que evidentemente a Segunda Guerra trouxe, né? Mas todo mundo tinha que responder de forma pessoal. Pro ator e pro diretor, pessoal, eu vou abandonar o cinema, vou fazer coisa mais útil. Para nossa vida é a mesma coisa. Às vezes o que é interessante do It's a Wonderful Life, já nessa história e no filme mesmo, é você olhar e falar assim, vale a pena? Né? Sim. Vale a pena ter vivido? Vale a pena? E você vai ver que o filme trata da história do George Bailey, né? Então Exato, isso que é legal. Específico. Né? E o mínimo da coisa toda é assim, a vida valeu a pena se os teus planos não deram certo? Aquilo, teus sonhos, os teus desejos? Porque a história ela é contada, né, de um ponto de vista em que o George Bailey sempre soube o que ele quis fazer da vida dele. Repete essa frase aí que foi boa, Chico. Vai lá. Eu não lembro. A vida valeu a pena quando os seus planos não... quando seus planos não deram certo. Pois é. Deu um momento meio... Será que está dando certo a minha vida? Os meus planos estão funcionando? O cara pausa o programa e quase fica aquele momento abujanra, né? O que é a vida? O que é a junção das partículas, o choque das... A vida... Meio Tchekov essa resposta. Clóvis, o que é a vida? Gente, procurem aí Clóvis de Barros, icônico. O que é a vida. É icônico. Momentos maravilhosos. Da televisão brasileira. Se os Estados Unidos aí, né, o pessoal faz produções tipo It's a Wonderful Life, a gente, pra botar na balança, a gente tem essa cena. A gente tem essa cena do Abujanra tocando o Clóvis de Barros até ele... Eu não sei, Mas enfim, imagine o Abujanra falando, vale a pena a vida se não deu certo? Não deu certo? Queria? E aí o filme é legal por isso, porque o George Bailey tinha um plano. E era um plano que ele realmente queria, era um plano que ele sonhava. E ele não consegue realizar o plano, não porque ele não consegue, mas a vida não deixa. Porque em vários momentos ele é confrontado com a possibilidade. Você vai seguir o teu plano de uma maneira egoísta ou você vai deixar para depois porque tem alguma coisa te chamando e que é do teu dever atender. Quer cuidar do teu pai, quando fica doente, quer cuidar da empresa do teu pai, depois tem que dar o irmão e não sei o quê. O tempo todo ele está adiando os planos dele. O tempo todo está adiando. E não dá certo, a vida dele vai se fazendo de uma maneira que não era aquela que ele planejou. E, no entanto, uma vida foi vivida. Uma vida que deu certo ali no contexto. Né? Ele manteve o negócio do pai, cresceu e tudo mais. Até que chega um ponto... E isso é interessante, a vida dele assim, teve um sucesso material. Teve, ele comprou, a felicidade foi comprada de alguma maneira, com o trabalho dele. Sim. E aí veja o tamanho para você entender por que ele vai querer se matar. Eu acho importante perceber isso, porque esses filmes mais antigos, eles são ainda muito teatrais nas interpretações. Né? Então é muita expressão facial, é muito para fora. E com o desenvolvimento do cinema, muito do sofrimento anímico, do sujeito psicológico, ele é demonstrado, às vezes, com muito pouca informação. Sim. E fica mais verossímil, porque em geral na vida, quando você sofre, você não fica sofrendo igual um ator no palco do teatro. Tem um povo aí... Não, a não ser dos surtados, né, que tem que fazer Tem um povo aí que não tá poupando esforços em fazer um teatro, fazer uma ceninha. Mas enfim, vamos falar da grande massa da humanidade. Que é o fato de que os planos dele não deram certo. Aí, o plano que a vida, de certo modo, lhe obrigou a seguir, deu certo e chega uma certa altura em que ele perde isso também. Então, é o cara que está na meia-idade ali, com a família, com filhos, com uma responsabilidade para uma cidade inteira, e ele olha para a vida dele e fala, com perdão da expressão, puta que o pariu. Desde criança que eu só me fodo nessa merda. Assim, agora que eu faço, vai me tirar isso também? Deu pro hoje, chega com esse negócio. Eu vou pular da ponte, cara, entendeu? Chega, entendeu? Tá, eu vou embora. Mas é mais ou menos isso que tipo, chega, sexta-feira. É o meme do panda no escritório, sabe? O panda chega nesse negócio assim.
É um pouco isso, George Bailey. E o mínimo que você precisa é se conectar emocionalmente. Você que não tem plano algum na sua vida, que está completamente desorientado, entendeu? Você já é um fracasso ambulante. Uma folha em branco. E nada vai ser escrito. Amassada pela vida, entendeu? Não deixando nenhum legado. A vida irá escrever alguma coisa por você, ainda que você não queira ou desejasse diferente. Mas o fato é isso, viveu-se uma vida, de repente você vai falar, até aqui, ok. O problema é que George Bailey é um livro que já está no capítulo 32 ali. Não tem mais 34, o que fazer. E aí o cara fale, cara. Você entende o sentimento dele de querer se matar. E eu acho que é interessante esse filme, né? Por quê? Porque tem toda essa linguagem, enfim, né? E quando a gente fala sobre esse assunto de suicídio, né, tem muita gente que fica... A gente sabe que falar sobre isso é um perigo, porque às vezes acaba gatilho. E dependendo de hoje em dia, algumas produções aí, tipo o 13 Reasons Why, aquelas coisas assim, aí fica um negócio meio... Parece uma propaganda a favor do que contra. Tá querendo tanto... Tá tentando mostrar tanto a situação que acaba, né... justificando a dor, Justificando a dor. Mas esse filme é interessante exatamente por ter essa linguagem antiga, mas tratar desse tema, né? Do sujeito querer desistir da vida, né? Você pode começar esse filme e se você, como a gente sempre fala aqui nos nossos episódios, a gente sempre fala aqui, né? Segundo quem está gravando. Como a gente sempre fala aqui, quando você vai assistir qualquer filme, principalmente esses que estão na Lumine, se você já coloca de cara assim, lá, o sujeito é um covarde que está desistindo da vida, eu no lugar dele fazia 6 em 7, entendeu? Ou seja, se você coloca já nesse quesito, já nesse padrão, você não consegue se conectar com um homem que passa a vida inteira lutando, fazendo de tudo, e uma cidade inteira está na mão dele. E deu ruim. Né? E deu ruim. Né? Tanto que, no começo do filme, né, Deus fala, não, hoje é uma noite crucial para ele. Né? Ou seja, você tem que compreender, você tem que entender o sentimento. E uma coisa que eu, como psicólogo, já vivi durante muitos anos, assim, e momento carteiraço. Eu que sou psicólogo, agora você não pode discordar. Há uma década eu atendo pessoa carteirada aqui, tá? Mas pega que vai ser boa, presta atenção, calma lá. Voltando, eu que sou psicólogo, há uma década, atendi milhares de pessoas, então... É visível que uma coisa é você compreender e você se compadecer do sentimento do paciente. Eu ia falar do personagem, mas alguns pacientes são personagens. O personagem... Às vezes mais de um. Né? Tanta gente sem personalidade, eu com 3. Aí o que acontece? Muitas vezes, assim, você se compadecer e entender o drama de alguém não significa que você está justificando ou concordando com o que ele está sentindo. E nem, de certa maneira, dando anuência a qualquer ato que ele vai fazer. Claro. A carteirada valeu, porque essa frase ficou bonita. A compreensão então, é uma coisa. Essa compreensão, ela é necessária. Você entender o drama humano. Tanto que em literatura tem muito disso, né? Quando você vai ler, sei lá, um Crime e Castigo, quando você vai ler um Morte de Van Illich, ou você vai ler qualquer coisa, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando você vai ler, você tem que tentar compreender qual que é o drama dele. Mas eu não concordo com o drama, eu não acho que o drama está correto, eu acho que o personagem está exagerando, mas a gente tem que compreender essa dinâmica. Então, nesse filme, se já começa com essa ideia e você já tem uma versão a isso, tá faltando sensibilidade, tá faltando o mínimo de sensibilidade para você entender que, sim, se você fosse um homem provedor, pai de família, e que também a cidade depende de você, e você estivesse naquela situação, é claro que você estaria desesperado. Né? Eu fiquei pensando aqui, 50 tons de cinzas. A dor é um drama? A dor... Qual dor? Qual dor? Então, vamos lá. Eu fiquei pensando nesse momento. São muitas assim, camadas, entendeu? São muitas camadas. Eu 50 acho que tons de cinza é interessante, porque o nosso filme ele é preto e branco. E ele tem muitos tons de cinza em toda a história. Mas a gente isso é tá importante. de preto e branco, né, Chico? Eu tô Fora com tua um gravata. meu tom de azul. Eu sou aqui. daltônico, vou falar que tá preto. A gente tá de preto e branco aqui, né? Eu acho que tá... Não, mas o tom de cinza é legal porque quando você chega na fase em que o George Bailey chegou neste momento, em que a gente compreende a dor, mas não... The Darkness. O The Darkness fica muito mais. Né? Ele fica muito mais escuro, fica muito mais tenso, mais atribulado, o cabelo dele desgrenha inteiro, é um negócio que me chamava a atenção no filme. Falei, tudo, de repente apareceu, não precisa de tanta informação para mostrar a desordem da alma do sujeito.
Mas o filme tem esse momento do desespero, né? E aí o que eu acho que é a genialidade do negócio. Calma aí, só um pouquinho, eu ainda tô com 50 tons de cinza que entrou no episódio. É porque assim, você abriu uma sessão de terapia entrou como um tapinha no dói. Entrou, passou, foi, gente. Quando eu fiz terapia era assim, a hora que o psicólogo começava a falar... Não recomendamos esse filme. Túnel. Não assista. Tem um podcast que a gente fez, assim, não assista, né? Não tá na Lumine, não estará na Lumine com a graça de Deus. Não. Você assistiu? A gente assistiu, pô. A gente fez um podcast sobre. Teve que assistir. Filme ruim, não tem nada. Nossa senhora. Não tem nada. Aquilo que você acha que vai ter, não tem. Não tem nem aquilo, cara. A felicidade não se compra mesmo, gente. Não se compra. So Wonderful Life é uma outra coisa. Não se compra e não tá fácil de achar também, assim. Não tá fácil de achar. Olha, vamos fazer um link até dessas coisas, porque às vezes você procura felicidade... É o que a gente vai ter que fazer, vai ter que fazer algum link agora. Naquilo que lhe dá um prazer nesta vida. Né? Aquilo que vai lhe dar uma satisfação. E às vezes a satisfação é a realização de um sonho, de um plano. George Bailey não deu. Aí ele aceita a vida que ele conseguiu, inclusive, construir. Né? Sim. E de repente ele perde aquilo também. O que é legal é que, embora seja tudo, o sentido da vida seja muito pessoal, muito individual, muito concreto, muito construído, né? A questão da importância do indivíduo para o Frank Capra é importante no contexto dos filmes dele como um todo, mas o interessante é que neste momento, né, isso é o mínimo, você perceber que neste momento, se você deixar esse sujeito por conta, vai dar ruim. E é aí que o filme começa, porque a gente tem que fazer a abertura do filme, que é a melhor das cenas, que é, mostra-se a cidade sem ninguém, as pessoas nas suas casas, rezando pelo George Bailey, porque todo mundo sabe qual foi o tamanho do baque que aconteceu com ele. E tá todo mundo rezando, pedindo pelo George Bailey, pedindo pelo George Bailey, pedindo pelo George Bailey. É muito emocionante a primeira cena, assim. Você pega desavisado, começa ali, né, como se fosse um cartão de Natal ali, né? É isso, um negócio como assim, se fosse um livro, né? Como se fosse um livro. E começa com pessoas rezando e você não vê essas pessoas, né? São orações... Você só escuta. Você está no mundo interior de cada um. Você não sabe quem são as pessoas, quem está falando. Uma, você identifica que uma é a mãe, a outra talvez seja a mulher, porque fala de amor, etc. Aí tem uns amigos, vai tem que é amante, vai sei lá o quê. Então, e a cidade toda, neve caindo, e aquelas orações vão... E a câmera vai subindo, o plano vai subindo, né? E vai... Né? E vai chegando... Vai chegando os planetas. Os planetas... Seriam os deuses astronautas? É uma pergunta que passa por isso. E aí chega no Joseph, que eu não sei se é o São José ou não, cara. Que é uma das dúvidas que eu faço já de começo. Eu quero crer, eu nunca pensei nessa dúvida. Uma pergunta que se passa pra você, eu nunca tive essa dúvida. Mas tem esse zoom out, conversando, cara. Mas eu acho muito bom assim, porque vai de algo muito íntimo, pessoal, de uma oração de uma criancinha, isso. E vai dando zoom out, né? Vai ficando distantes planetas, coisa e tal, luz e Deus, né? Conversando com José, vamos dizer que é São José. Conversando com José ali e conversando com o anjinho, né? Então, é muito impressionante. Dois conversando, daí chamam o anjo. O Clarence, que é o anjo sem asas. Clarence. Aí, é muito interessante assim. Então, essa primeira cena, a gente sempre pode citar cenas, né? Então, essa primeira cena é fundamental para você entender. Fundamental. É o mínimo para você. Uma coisa que é sempre bom perceber em filmes é como ele começa. Às vezes, uma primeira cena, como que tem narrador, não tem narrador... De que ponto de vista o filme está sendo apresentado. É tipo aqueles filmes de narração em primeira pessoa, como é tipo um clássico aí, o Tropa de Elite. Então, é esse tipo de coisa, como é que é? E você percebe ali que é um zoom out e vai para Deus conversando com José e chamando um anjo que não tem asa ainda. Isso. Né? E é interessante você notar que a conversa ali é tipo conversa de, sei lá, técnico de futebol com um assistente... Chama o Clarence que ele vai entrar pro jogo. E o Clarence é chamado... A linguagem é muito boa, né? Muito legal isso. Muito legal. Quer dizer, eles estão sabendo o que está acontecendo, né? Mas a ação é tomada a partir dos pedidos de oração das pessoas. Então, aqueles pedidos individuais formam um coro em prol de alguém, é atendido pelos céus, e aí o Clarence vai ser enviado. E aí tem a história do filme como um todo, onde o Clarence é apresentado a história de vida. Isso também é uma coisa muito legal que a gente comenta muito no podcast que a gente fez sobre o... Fiz uma masterclass sobre o... Foi masterclass. A gente fala disso. Uma forma legal de você ver o filme é que, isso é um outro mínimo, a história não é contada do ponto de vista do George Bailey. Ele não está contando a sua história e não há um terceiro contando uma história. É a história contada pelo próprio Deus. E por isso as cenas que são selecionadas para que Clarence saiba quem é o George Bailey são selecionadas pelo próprio Deus.
Ele bota o Clarence pra ver já a primeira cena, que é ele ficando surdo do ouvido esquerdo. Que salvou o irmão. Por ter salvado o irmão. Aí é contado, todas as cenas são contadas, olha, o bem que ele fez pelo próximo com o sacrifício de si mesmo. Essa é a vida esse é o sentido da vida do George Bailey. E foi isso que ele fez a vida inteira. Né? E Deus não deixou ele fazer outra coisa, se não fazer isso. Esse era o sentido da vida dele. Quando chega no final e a hora então do Clarence agir, o Clarence chega e o que o Clarence faz? Assim, meu querido, você não tá vendo a tua vida do jeito que você deveria ver. E daí ele, em vez de mostrar o que foi que ele fez, ele mostra, se você não tivesse feito, olha o que teria acontecido. É uma pedagogia, pedagogia absolutamente fantástica. É sensacional. Mas é 50 então tons veja. de vida. 50 tons de vida. Numa ação só. Conseguimos resgatar essa inserção. A gente não tem o que a gente não... Não tem aqui, ó. Eu sabia reciclagem. que a gente ia chegar numa hora que a gente faz a reciclagem. Mas isso é muito bonito, assim. Porque o filme, se o filme é a noite decisiva do George, ele mostra primeiro a vida. É como se desse não, né? Tem uma hora, né? O Clarence tem uma hora, é uma hora que tem pra contar a história. A gente, junto com o Clarence, assiste a história do Jordan Bailey pra entender aquela noite. Quando chega aquela noite, então o Clarence, vai lá. Né? O que você vai fazer? É muito bonito porque quando o Clarence vai, qual que é a ideia que o Clarence tem? Bem, esse cara ajuda todo mundo. Né? Ele abriu mão da vida dele diversas vezes, né, para poder ajudar o próximo. Então não adianta eu chegar para ele e falar, não faça isso. Ou melhor, até poderia tentar. Mas e se eu me colocar em risco, esse cara vai me salvar. Sim. Né? Então veja que bonito, até no momento de maior desespero do George Bailey, até naquele momento, a graça divina conta com a melhor qualidade do Jordan Bailey. A graça divina conta com quem é Jordan Bailey. Exato. Ela conhece o George e ali ela está contando com isso. Se colocar em alguém em risco, mesmo no desespero, ele vai abrir a mão. É quase como se ele dissesse, todos os planos que eu fiz eu abri mão, inclusive de suicídio. Eu vou abrir mão para ajudar o sujeito. Exato. E aí ele salva, e aí tem uma cena muito interessante, que é um naufrágio, né? É um naufrágio. Os dois ali náufrago, tá o Clarence e o George. E aí você fica pensando assim, ele conseguiu uma abertura de comunicação, né? Com o George. Então, até porque também, né, se na sequência o Clarence vai mostrar a vida do George como seria, também ao Clarence se jogar da ponte, ele está mostrando a vida pro George como seria. Exatamente. Você vai pular? Deixa eu pulo primeiro para você ver como é que é. Pra você ver como é que é desesperador. Exatamente, né? exatamente. Então sempre tem um jogo meio de espelho ali, né? Esse princípio de contato do Clarence com o George. É uma pedagogia sensacional, né? É maravilhoso, porque se você... Seja lá qual for o seu drama na vida, o seu sofrimento, o seu naufrágio nesta vida, você consegue sair da tua perspectiva, que é sempre limitada e limitante, porque é uma perspectiva que é a sua, para conseguir tentar enxergar a coisa pela perspectiva inversa, como é que Deus está enxergando isso, qualquer coisa. Na hora que você abre ou conversa com alguém, né, a função do terapeuta, do psicólogo, acaba sendo essa. Às vezes é uma pergunta que você faz o clique do sujeito enxergar a coisa, e se tal coisa não for para tal... É uma pedagogia para você dar sentido para a tua vida, não por aquilo que você faz, ou o que você fez, o que você conquistou, os teus sucessos. A vida, o sentido, a felicidade não se compra dessa maneira. A gente não compra dessa maneira. Mas ela tem a ver com a forma como você a encara. Tem mais a ver com como você vive do que aquilo que você faz. Porque às vezes aquilo que você faz não vai dar para fazer, vai vir uma guerra. Não consegue fazer mais nada. Não, vem uma pandemia. Vem uma pandemia. Uma doença. O que faz? Vem alguma coisa assim. E vem depois da pandemia, vem todos os problemas de ordem econômica, que era o contexto do fundo geral ali da história também do Felicidade Não Se Compra. Então o sentido da vida vem da forma como você responde à vida, no final das contas. Né? Então o Viktor Frankl, sabe que o Viktor Frankl não fez um comentário desse filme? Porque eu acho muito logoterapêutico. Ele é muito logoterapêutico. Não sei, eu não sei. Escrevam no chat. Alguém que sabe aí, por favor, nos avise. Nos avise. Porque ele é um filme para logoterapia. Não é que você encontra um sentido, você descobre que o sentido já está aí. Entendeu? Às vezes é só uma questão de perspectiva e de resposta. A resposta que o George estava dando naquele momento era uma resposta muito errada. E ele foi salvo por outras pessoas. E aí o legal do Frank Capra é isso, né? Sai de uma perspectiva muito individual, muito concreta, de uma biografia, para mostrar que nenhuma biografia é desconectada de outras e que é só em comunidade que a gente consegue fazer algumas coisas uns pelos outros. Então temos de ser nós mesmos, temos as nossas vidas, mas isso tem que estar em conexão com os outros, porque ninguém
ninguém faz nada sozinho. Homem nenhum é uma ilha. Homem nenhum é uma ilha, entendeu? Até para fazer os 50 tons de cinza. Se não tem o adversário, não tem chicotinho, entendeu? Não vai funcionar. Chicotinho não está lá. Pra dar certo, pra dar errado, nos 50 tons de cinza. Vai precisar alguém. Não se compra, a gente vai depender da outra pessoa. Vai depender de alguém. Não, e o interessante ali, né, então, quando a gente percebe o sofrimento, né, a gente pega essa visão dessa postura diante da vida, a gente muitas vezes vai perceber que a alma do indivíduo ou o sujeito, ele é aprovado nessas horas, né? É nessas horas que a gente vai ver, né? A ideia dos náufragos, né? Aquele texto do Ortega C, não é nosso. Eu só acredito na ideia dos náufragos. Quando o sujeito está no limite da vida, o que é que está no coração dele, o que está lá? Qual é a ideia que realmente o salva? Qual a ideia que realmente... O que resta nesse momento? E ali no George Bailey é isso. É ele perceber esse tipo de coisa. E ele só percebe pela oração. A oração pela oração. Pela oração oração que salva ele. E então o Kafka... Kafka? Olha, eu falei que ia errar. É o Kafka? É o Kafta? O Kafka. Meu espetinho de Kafta. O diretor, né? O Capra. Da obra. O Frank. O Frank, o querido Frank. O Frank, ele então, no começo ele já dá tudo isso pra você. Na primeira cena. Na primeira cena. Você não pode perder de vista, esse é o mínimo do filme. Quando você vai pra história e começa a contar a história do George Bailey, você já começa a olhar ali, e tipo, tá, pera lá, deixa eu voltar. É muito comum quando você tá assistindo esse filme, o desejo de voltar para essa primeira cena e falar, eu vi o que eu tô vendo? Porque a gente não tá acostumado. O que é interessante desse filme, sendo um clássico, né, de 46, tudo mais, é interessante que traz elementos que, como a gente tá meio ressabiado também com os filmes modernos, a gente fica com medo que vai falar de Deus, mas é um Deus meio diferentão, é um troço meio genérico, é uma luz. Você já começa, tipo, esse troço é nova era. Não, ali você percebe que não, aqui a gente está num ambiente seguro. Não é um Deus trans. Não é um Deus Deus. Não vai aparecer um Deus de cabelo azul e piercing no nariz. Então, esse tipo de coisa, né? Você tem que parar e falar, eu acho que eu não entendi. E realmente esse filme, ele consegue trazer dessa transcendência para o pessoal, né? do pessoal para a transcendência e depois faz o zoom in, que é voltar para a vida do George. Lá no, é tão maravilhoso isso, que você fica meio assim, meio perdido, meio tonto se você não perceber, né? Que está falando sobre isso. Então é um filme que é como a gente falou do Viktor Frankl, o livro dele Em Busca de Sentido, que você tem que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sim. Né? Muitas pessoas falam que o Pequeno Príncipe também tem essas camadas de significado. A Felicidade Não Se Compra também tem isso. São várias camadas para você entender essa visão. E é isso, mostra a vida dele, mostra um momento crucial e então vai para esse metaverso, para essa distopia praticamente, né? Vamos ver a vida sem você ter existido. Exatamente. Aonde está o wonderful do life? É numa perspectiva que transcende a própria life do personagem. É a perspectiva de Deus mesmo. Se você transcende você mesmo, você vai encontrar o sentido da tua vida e vai ver que a felicidade não se compra, ela é dada. Basta você permitir que ela se faça, independentemente se você está gostando da forma como ela está se realizando na sua vida. É um filme maravilhoso, medicinal, daqueles para você assistir. Todo ano, no Natal, assista, porque é o momento para recuperar a esperança. A trilogia do Senhor dos Anéis, também tem que assistir todo ano. Tem que assistir o It's a Wonderful Life. A Paixão de Cristo na Páscoa e esses dois, esses 4. Não, é verdade. No Natal. E o que é interessante nesse filme também é mostrar o valor da vida cotidiana. Eu acho que num mundo tão globalizado, cheio de mídias e apelos e chamados a você mudar o mundo, transformar o seu país por meios até mesmo meramente políticos, ações, ou então só chamar a atenção com vídeos que explodem aí nas redes sociais, subir seu vídeo, ter seguidores. Ele mostra ali a vida de um sujeito muito comum. Ordinário, né? O homem ordinário, vamos dizer assim, um homem comum, em que ele vai lá e está fazendo o trabalho dele,
né? Por sinal, acaba ajudando uma cidade, mas não é um objetivo, ele nunca teve isso como vou me transformar, não É uma tem esse consequência do objetivo. trabalho, mano. É uma consequência do trabalho dele. E então é muito interessante perceber que mesmo assim, um trabalho cotidiano bem feito consegue mudar a vida de várias pessoas. Exatamente. E muitas vezes é até bom que Não você, saiba. no seu trabalho, né, no seu cotidiano, você não saiba isso. Sua mão direita faz, sua esquerda não saiba. Né? Ou seria o inverso. Mas enfim, dá na mesma. Elas A questão... elas não podem saber, então tanto faz. Mas a questão é essa, assim, de você fazer o bem feito no cotidiano, você acaba... Até parece muito José Maria Escrivá, né? Fazer o bem feito no cotidiano, fazer o teu trabalho, né? Faz o que tu deves. E estará no... Não, chega. Faz o que tu deves, não enche o saco. Tem alguma... Não, Tem alguma... Não? faz o que tu deves. Faz o que tu deves, entendeu? Então é isso, você vê um homem que fez o que deveria, né? De uma forma completamente ordinária, comum, e aí você percebe a mudança que faz. E, enfim, quando você se conecta com tudo isso que a gente falou aqui, evidentemente chega na cena final e você chora feito uma criança. Como uma criança. Então, o mínimo que você precisa sentir nesse filme é assim, é aquele... Se chega no final ali, todo mundo trazendo dinheiro e... Ah, cara, eu até já me emociona agora. Não, e também já é um... Faça um autodiagnóstico, porque você chega nessa hora e você fica com inveja. Puta, meu querido. Você está precisando de muita oração. Muita oração. É bom mesmo. Então, o mínimo que você precisa sentir nesse final é ver qual que é o sentimento, tá? Bota na balança. Gratidão por aquela história. Gratidão por aquela história e pelo diretor, que não vou citar o nome, pelo ator, por todo mundo que conseguiu fazer uma obra tão maravilhosa. É isso aí.